Eu acho que eu poderia ter feito um curso de design de interiores com os 2 anos que eu tranquei de publicidade. Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez é um assunto que eu amo e eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que se eu tivesse assistido um vídeo como esse que eu vou fazer agora, antes da minha reforma, teria sido muito mais fácil buscar inspirações e montar um apartamento no estilo que eu queria, né? Que é esse estilo que eu nem sabia que se chamava assim, eu fui descobrindo aos poucos pesquisando, que é o estilo escandinavo, nórdico, minimalista, enfim. É uma mistura de tudo isso, tem um pouquinho de industrial também por causa das referências de cimento. E a gente tem, ó, quadrinhos novos. Eu tô dando um up na decoração aqui de casa, porque eu voltei a amar minha casa e ser apaixonada por ela, então o Instagram do Apartamento 84 tá bombando, segue lá. Me segue no Instagram também, que é Raíza Nicásio, tem muitas referências de muitas outras coisas, moda, cabelo, maquiagem, enfim. Eu espero muito que esse vídeo sirva pra ajudar vocês. Inclusive, gente, eu tenho um super spoiler pra dizer que a primeira menina do quarto de blogueira já foi escolhida, que é um concurso que a gente lançou aqui no YouTube pra dar o quarto pra uma garota, e o primeiro episódio tá muito emocionante, ainda não foi ao ar, a gente só vai começar a publicar quando os episódios já estiverem gravados, pra não ter problema de atraso e tal, mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Tanto quanto eu amei, foi uma experiência incrível, meu Deus, é uma família maravilhosa, foi Deus que colocou eles no nosso caminho de verdade, assim. E eu tô muito animada pra tudo que vai acontecer. Gente, essas referências que eu vou passar pra vocês foram coisas que eu usei nesse apartamento aqui, e muito provavelmente eu usaria a maioria delas num próximo apartamento que eu reformasse. Eu acho que hoje eu faria um estilo um pouquinho mais contemporâneo, um pouquinho mais moderno, com mais espelho, capitonê na cabeceira. Não sei se a gente vai fazer um update nesse quarto. Vamos ver os próximos episódios de decoração que podem acontecer por aqui. Mas eu tenho certeza que essas dicas e inspirações vão ajudar muito a você se encontrar nesse caminho. Às vezes é difícil a gente olhar pra uma foto e saber exatamente que elementos a gente tá gostando ali, que elementos fazem diferença e tal. Então por isso que eu vim dar destaque a eles pra vocês aqui hoje. A primeira dica, e eu acho que assim, a que eu mais colocaria ainda mais aqui em casa, é acabamentos em mármore Carrara. Por exemplo, um banheiro inteiro de porcelanato que imita Carrara. Gente, acreditem, tem muitos porcelanatos de tamanhos diferentes, medidas diferentes, com preços muito variados, que imitam muito bem o mármore Carrara, sem necessariamente você estar usando o mármore, que é uma coisa super cara, né? E quando eu falo de acabamento, não é só as paredes, você pode comprar um conjuntinho, na Tokstok tem agora, um conjunto de louças de Carrara. Tem o papel contact, que imita muito bem, eu já vi várias meninas usando, que fazem uma bancada, colocam esse papel contact e um vidro em cima, imita muito bem. Se você quer fazer uma coisa mais rápida no seu home office, por exemplo, é uma coisa que funciona. Mas existem, sei lá, de tudo de Carrara hoje em dia. Até mala de Carrara existe, cara. E quando eu for pros Estados Unidos, eu vou voltar com 2, certeza. Eu amo muito esse acabamento. Inclusive, não sei se dá pra ver, mas é a capinha do meu celular, é a capinha do meu notebook. É um acabamento lindo, que eu acho que dá um efeito muito glam, muito chique. E não necessariamente você precisa gastar muito, porque existem sim muitas opções de você usar o acabamento de Carrara na sua casa sem ser super caro. Uma outra coisa que faz muita diferença agora pra quem tá reformando ou quem vai pensar em comprar um apartamento, eu posso fazer um novo vídeo. Se vocês derem muito like nesse vídeo, se chegar a 30 mil likes, eu vou fazer um vídeo falando coisas que você deve olhar num apartamento antes de comprar, pra você conseguir ter um conceito aberto, um apartamento mais moderno e não tão convencional e tradicional, tá? Espero que dê certo. Mas uma outra coisa que eu acho, assim, imprescindível, eu sei que tem muita gente que não gosta, é talvez essas pessoas que cozinhem todos os dias em casa com fritura, enfim, essas coisas, não gostem muito da ideia, mas uma cozinha com conceito aberto muda a vida. É muito importante você receber as pessoas na sua casa, uma mesa de jantar, e você tá na cozinha preparando alguma coisa, lavando uma louça, e conseguir conversar com as pessoas à sua volta. Então, assim, esse apartamento foi um achado, e pra me mudar daqui, com certeza eu não conseguiria, mesmo se fosse um maior, com um padrão melhor, eu não conseguiria mudar pra uma casa que tem um conceito fechado. Aqui eu não faço muita fritura, quase nunca, na verdade, então eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Liga a cor e falar, segue a vida e não tem cheiro. Abre a varanda, porque depois passa, sabe? Mas não pega gordura na casa por causa da cozinha aberta. É muito gostoso ter uma cozinha integrada na casa, e quando eu puder eu vou ter uma ilha só. A única coisa que vai separar a mesa de jantar da cozinha é só uma ilha, mais nada. Vai ser tudo armário assim, ai, que sonho! Uma outra coisa que também é de revestimento e acabamento, que eu acho que é muito fofo e não tem aqui em casa, é porque eu não sabia o nome, apesar de eu ter visto referência. Cara, é muito engraçado, porque eu pesquiso muito, né? Meu apartamento tá pronto em relação ao acabamento, mas eu pesquiso muito, eu me atualizo muito das coisas que as pessoas estão usando, ou sei lá, eu fico sonhando com os próximos lugares que eu decorar, talvez
uma sala comercial, quem sabe, ou um apartamento maior, enfim. Por isso que eu gosto muito de pesquisar. Então, uma outra coisa que é muito fácil de encontrar também, de várias marcas, é o revestimento colmeia. Tem outros nomes, da Decor Tiles é o 60, inclusive tem no banheiro da Carol Pinheiro, é lindo, lindo, o banheiro da Carol ficou um sonho. E é todinho de colmeia, sabe? Fica muito fofo, muito aconchegante e muito moderno ao mesmo tempo. Também dá pra usar na cozinha ou no piso de alguma área que você goste, assim, pra fazer fotinhas fofas e tal. A gente tá numa era de redes sociais, é quase Black Mirror. Mas eu, principalmente, que trabalho com isso, eu pensei em todas as coisas, em fotos, em cenários, coisas que eu podia fazer pra deixar tudo mais legal e mais lindo. Então, esse colmeia no chão ficaria muito fofo. Outra coisa, amor sincero, vocês já sabem, já me viram falando 1000 vezes, minha cozinha é cheia, meu banheiro social tem, e eu me arrependo muito de não ter colocado na suíte, é o Metro White ou o revestimento Carrara, né? Ou os dois combinados também, tem muitas opções de combinação com Metro White e Carrara, ou Carrara e colmeia, são coisas que funcionam muito, ficam muito bonitos. Quando eu fui em Londres, era Metro White por todo lado lá. E é lindo, lindo demais, é um revestimento que eu amo, e eu vou continuar usando em muitas outras decorações, eu acho. Uma outra coisa que é incrível, e aqui em casa tem muito também, é o efeito de cimento, o efeito cimentício. Essa parede, por exemplo, é um efeito de cimento, é uma cola, na verdade, quem fez foi a Arte Nova Veneza, eu vou deixar o contato aqui pra vocês, que é incrível. E é uma mistura de cola com pó de mármore com cimento. E aí dá várias tonalidades diferentes. Aqui ela colocou um bem clarinho, que eu amo, e ficou muito parecido com o piso aqui de casa, que também é o porcelanato da Eliane, é o porcelanato cimento AC, chamado Munari, da Eliane, 90 por 90, todas as especificações, hein? E fica com um acabamento muito lindo. Eu gosto do efeito de cimento em algumas áreas da casa, porque fica aconchegante e dá uma corzinha, né? Porque como tudo que eu uso é muito branco, off-white, alguns toquezinhos de preto, um cinza, eu acho que dá um aconchego. Quadros minimalistas, com folhas, com frases. Tem esse aqui, ó, que é um clássico, Prada Marfa, que é uma loja da Prada que ficou muito famosa. Uma outra coisa que tem muito pouco aqui em casa, que, assim, apesar de amar minha cozinha, eu amo, amo, amo. A cristaleira, que era um sonho que eu queria muito realizar, o efeito de moldura nos armários. É muito tendência a usar puxador cava em tudo. Puxador cava faz com que o seu armário pareça não ter por onde abrir. Fica meio que um armário chapado, assim, sabe? Bem minimal, bem minimalista, com pouca informação, dá um pouquinho mais de trabalho de fazer. Tem a opção também de fazer com cava metálica, que é o mais comum, que as pessoas usam muito, mas se o marceneiro for bom, inclusive brancomadeira.com.br, meu pai é marceneiro, ele fez a marcenaria aqui de casa, ele consegue fazer um bom puxador cava com um efeito bonito, sem precisar colocar a cava metálica, que eu particularmente não sou muito fã. Uma outra coisa também que é muito característica de casas assim, mais minimalistas, escandinavas, industriais, enfim, essa mistura de tudo junto, pendentes por toda a casa. Eu tenho um pendente enorme na mesa de jantar, que eu achava que ficaria super grande e desproporcional, mas aí eu percebi que na Escandinávia, os pendentes são mais próximos da mesa e são grandes, quase do tamanho da mesa em largura, em questão de largura, né? Não de comprimento. E ficou lindo, eu amo meu pendente aqui do centro de mesa, eu tenho pendente ali no balcão também, com lâmpadas de filamento, tenho pendente aqui na sala, na escadinha, amarrado com lâmpada de filamento, enfim. Pendentes são tudo, tem que saber harmonizar, né, pra não ficar pesado demais. Mas pendente faz muita diferença, acho que dá um aconchego muito legal em casa, sabe? E por falar em pendentes, lâmpadas de filamento, que são aquelas lâmpadas... Já existem versões que são fakes, que não são de carbono, mas são de LED, enfim. É decorativo, não é pra ficar iluminando a vida, mas são lindas e são bem mais fáceis de encontrar hoje em dia. Dois acessórios bem importantes que trazem aconchego também pra casa é pelego, que são aquelas mantinhas de pelo fake que imita pele. Você pode colocar na cadeira de jantar, no sofá, na cadeira do home office, tem muitas opções pra usar o pelego e fica muito bonito. E uma outra coisa, um outro item é vela. Vela, muita vela por todo canto. Minha mesa tá decorada com várias velas branquinhas, são todas da Zara Home, se vocês quiserem saber. São muito lindas, dão muito aconchego e se for aromatizada, melhor ainda, né? Porque você pode ligar antes de receber alguém. Enfim, velas são itens especiais na decoração. Agora, uma última coisa que eu descobri pesquisando há muito tempo, quando eu queria reformar o quarto na casa da minha mãe ainda. E eu falava, mãe, tem alguma coisa nessa parede que eu não gosto, eu não sei explicar. Como que a gente faz um rodapé ficar bonito, esse piso não é legal e tal. E eu não conhecia muito bem, não sabia como funcionava o rodapé de madeira. Eu sei que hoje é muito mais comum, mas talvez tenha alguém tão leigo quanto eu na época que não percebe como é muito mais legal que o rodapé fique combinando com a parede do que com o piso. Geralmente, muitas pessoas usam um pedaço do porcelanato e fazem o rodapé na parede. Só que dá uma sensação de muito mais amplo e muito mais
contínuo se o rodapé for da cor da sua parede. Então pode fazer o rodapé cinza, pode fazer o rodapé branco. Eu gosto de rodapé pequenininho pra quando o pé direito, que é a altura do chão, até o teto da casa, for mais curta, porque aí o rodapé pequenininho não achata a parede, não diminui a parede. E se o pé direito for longo, o rodapé grandão, ostentação, que fica lindo, fica muito, muito chique. Se vocês começarem a reparar em lugares bem decorados e bonitos, reparem nos rodapés. Dificilmente eles são iguais ao piso. Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre decor. Eu tenho muito mais coisas. Eu sou uma curiosa, eu gosto muito disso, muito, muito, muito. Eu acho que eu poderia ter feito um curso de design de interiores com os 2 anos que eu tranquei de publicidade, mas tudo bem, depois eu volto pra publicidade. Um dia eu faço design de interiores, quem sabe? Ou não, eu fico aqui só no hobby. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Coloca aqui qual foi a que você mais gostou, qual a dica que você mais gostou, que você quer ter na sua casa um dia, ou que você já colocou na sua casa, tá bom? Um beijo, Deus abençoe muito vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!